Vai, mais perguntas aí. Quem que tá agora é o Kaique Vieira. Vamos lá, deixa eu só achar aqui áudio dele. Vamos lá. Aqui. Boa tarde, Caio, Arthur, né, e doutora Tariana. A gente vê hoje na internet formação de grupos, né, onde as pessoas se unem por comportamentos não muito saudáveis, né? Como, por exemplo, os MGTOWs que se juntam para enxergar a mulher apenas como um objeto sexual que vai abusar dele, sei lá, um ódio, né? A gente vê na política também essas questões de comunista e fascista para lá e para cá, onde tudo vale contra o outro, né? Uhum. E também outro dia eu vi um comportamento muito singular de uma moça, que eles viraram para ela e perguntaram assim: fale um defeito seu. Ela falou: ai, gente, sabe, o meu defeito é que eu sou muito perfeccionista, sabe? Eu não consigo fazer as coisas mal feitas. Então, assim, a minha pergunta é: de onde vem isso, né? Do ponto de vista psicológico, onde surge essa questão, né? E onde vai parar nos próximos anos, né? Qual que é a sua perspectiva de futuro aí em relação a esses grupos e quais seriam as possíveis implicações disso, né, na saúde mental das pessoas? Sociedade, né, como um todo. Eu acho que está acontecendo, por exemplo, o que você trouxe, os MGTOWs, por exemplo, está acontecendo uma grande mudança em termos de como a gente cria as nossas filhas para serem, e não aconteceu uma grande mudança com relação a como os homens são criados. Então, dos últimos 50, 60 anos, a mulherada passou por um monte de coisa. Eu vou ter uma vida sexual, eu vou trabalhar, não quero ser mãe, né? Uhum. E o que o homem fez? Continua sendo o mesmo. O mesmo. Tem que ser o provedor. Exatamente, só que não cabe mais, né? Porque hoje a mulher também é a provedora. Então hoje a mulher, ela aprendeu a ser a provedora e o cara continua se apegando à única identidade que é ensinado para o macho, que seja macho alfa ou provedor. Então isso causou uma cisão, no sentido onde a mulher que está sendo criada hoje em dia não se encaixa mais com o cara, porque o cara quer a mulher de antigamente. E ele não acha com tanta facilidade na sociedade, porque a gente passou por um processo de feminismo, né? Então, está sendo muito difícil, por exemplo, mulheres da minha idade, entre 30 e 40 anos de idade, a gente pegou uma mudança cultural aí, onde dificílimo você encontra um cara que tenha cabeça aberta do jeito que uma mulher que passou por um processo de feminismo nas últimas décadas passou. Então, a gente vê aí um deslocamento na identidade masculina. Homem não sabe mais o que é ser homem. Tipo, porque não pode mais ser o homem tradicional, né? E não tem outro exemplo. O que é um novo homem? Que não seja só o provedor e o macho alfa. O que é? Vocês sabem? O que é? Tô te perguntando, você é homem. Pra mim tem um homem superior a todos os outros homens, que é o gay. Né? Adoro. Ele atingiu o nível de perfeição e excelência. Ele tá lá, ele chegou lá. Agora, pra nós que temos esse problema de ser heterossexual, realmente eu não sei pra onde a gente pode ir. Você entendeu? Então, tipo assim, o que ele mencionou especificamente foi uma dor masculina válida, que é, vocês não têm mais identidade que vingue no mundo de hoje. Então isso dói. Mas tu não acha que isso foi porque existiu um pouco de uma opressão, vou usar essa palavra, mas não é a mesma opressão que os escravos sofreram, só para o pessoal não ficar comentando. Mas sim, não existiu uma opressão ao homem tradicional, a valores do homem, e começaram a falar em macho tóxico e tudo que o homem faz é o boy lixo. Esse tipo de pressão na sociedade não contribui para o cara ficar perdidaço? Assim? Então, é óbvio que contribui. Só que veja bem, eu gosto da minha irmã, que minha irmã explica bem os fenômenos sociais. A minha irmã fala assim: Tari, é o seguinte, as feministas, vamos falar das feministas. As pessoas passam gerações não percebendo que elas estão sendo vitimizadas e seus direitos estão sendo negados. Aí elas percebem: caraca, parece que o mundo é machista. Meu Deus, isso me afetou dessa forma, daquela outra forma. Aí você surta de raiva. Uhum. Quando você percebe, você surta de raiva. E aí você fala: vocês são todo lixo, vocês são todos estupradores, seu bando de macho escroto. E aí, quando você encontra um jeito de existir enquanto mulher, quando você passa pela raiva, aí você entende: ah, não é que todos os homens são um pedaço de lixo. É que a gente está numa transformação social e o cara tem umas expectativas que não vai rolar. Então, para eu me relacionar com o cara, tem que ser um cara com uma mente mais aberta, que aceita igualdade na relação. Ter igualdade na relação não é sinônimo de falar que você é um lixo.
Então, eu acredito que eu passei pelo momento, vocês são todo um bando de lixo, porque fui estuprada inúmeras vezes pelo meu próprio namorado. Então, eu tinha raiva. E aí, quando eu entendi, é que o cara achava que ele tinha direito de me pressionar para transar. Porque ele foi ensinado pelos amigos que mulher tem que dar, querendo ou não. E ele queria se sentir macho, e ele tinha inveja de mim, então ele me estuprava. Eu pedia para ele parar, falava que eu me sentia estuprada, e ele continuava. Eu entendi um processo de dor dele, onde eu cheguei num momento de, putz, cara, para eu ser uma mulher moderna que se relaciona com homem, porque eu não sou lésbica, então eu quero me relacionar com homem, eu preciso me comunicar com esse homem de forma que ele entenda a minha necessidade de ser humano, deixando para terapia, para os meus momentos autoterapêuticos, a raiva que eu tenho do meu ex-namorado. Então aí eu consigo achar um local na minha existência onde agora eu entendo que eu tenho direitos iguais a você e eu posso explicar para você sobre a sua criação, que faz você achar que eu não deveria ter os mesmos direitos de você. E a gente consegue combinar de adulto para adulto como que vai rolar esse relacionamento. E a gente tem que crescer juntos. Eu tenho que aprender com você, você tem que aprender comigo. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, o que eu quis falar é, sim, tem muita raiva em cima da masculinidade, mesmo. Só que parte dessa raiva tem muita razão, sabe? Tipo, se você passa gerações e gerações onde você não pode ser uma cientista brilhante, você tem que cuidar de filho. Você não pode ter vida sexual, mas o seu marido pode te trair e você tem que aguentar. Porque você não tem o mesmo direito, você vai ser uma vagabunda se você tiver uma relação sexual fora do casamento. Um monte de opressão em cima da mulher e ela percebe, peraí, cara, eu também quero ter direitos iguais. Então a gente dá um período de surto. Mas eu acho que aí justifica a raiva que esse outro grupo tem lá do outro lado, dos MGTOWs. Porque eles têm as raivas deles em relação às mulheres. E eu acho que o argumento principal deles é que o homem sempre se dá pior nos julgamentos de casamento. Ele sempre se fode. Quando tem o divórcio, ele se fode mais do que a mulher, sempre estatisticamente falando. E daí vem a raiva dele. Então ele age da mesma forma que as feministas agiram com os homens, eles fazem a mesma coisa. Vocês nos fodem no divórcio, vocês pegam o nosso dinheiro, pegam o guarda dos filhos, a gente vai preso por falsa acusação de estupro, blá, 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 blá. Mesma raiva que não traz benefício pra ninguém. São raivas que eu digo que são raivas legítimas no sentido de que tem uma razão para ter aquela raiva. Sim. Mas não no sentido de que o jeito que está sendo expressado vai ajudar a sociedade. Sim. Você entendeu? Uhum. Então, assim, tem uma razão legítima por homens se sentirem deslocados, por não saberem mais o que pode ou não pode na masculinidade. E parte dessa raiva não tem um homem novo para seguir, uma mulher nova para seguir tem. Uma mulher empoderada, que trabalha, que gosta do corpo, que é sexualizada. Enfim, tem ideias, por mais que você concorde ou não, né? Uhum. Não tem um cara novo. Então, além de não ter um cara novo, vamos lembrar, gente, que mulheres são machistas. Então, muitas mulheres humilham homens com dizeres machistas. Você é lixo, você é gay, você não é provedor, você é fraco. Ué, você tá Pinto sendo... pequeno. Você demonstra emoções. Pô, a gente não quer que os nossos homens consigam sentir suas emoções para que vocês possam parar de cometer suicídio 3 a 5 vezes mais do que mulheres no mundo inteiro? Então, Você entendeu? sim. Então, tipo assim, alguns desses homens que falam que as mulheres me tratam mal, sim, porque mulheres machistas tratam homens mal. Mulheres machistas chamam homens de boiola, menosprezam eles quando eles demonstram emoções, acham que eles só servem para prover. Eu também me sentiria mal se alguém me tratasse desse jeito, né? Também tem isso. E aí eu acho que tudo isso gera várias frustrações. Várias frustrações que o cara não sabe o que fazer com aquilo. Então a mulherada vai se juntar com as feministas raivosas, porque elas têm razão para ter raiva. E os caras que têm outras razões para ter raiva sobre o que eles estão passando vão se juntar com... Vão se isolar. E assim fica. Grupos ressentidos, sem levar adiante nada. Eu acho que... Lembra que eu falei anteriormente que quando uma pessoa que aceita certas coisas a vida inteira percebe que ela foi vitimizada, ela dá uma surtada, ela começa a dar voadora na cara dos outros? Sim. E que isso pode ser uma melhoria com relação à posição anterior, mas que não é legal se você não chegar na terceira posição. Sim. E a terceira posição é o quê? É a mulher, o homem, a pessoa não binária, não interessa a genitália. É essa pessoa conseguir identificar as próprias necessidades e comunicar para o outro com neutralidade e respeito.